Já parou para pensar no poder que uma única imagem pode ter? Fotografias, filmes e documentários têm sido ferramentas super poderosas para a conscientização ambiental. Elas revelam o que muitas vezes está escondido. São ecossistemas ameaçados, espécies em risco e comunidades que vivem em harmonia com a natureza. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o Gabriel Marque, que é jornalista, nosso colega e documentarista de natureza, fundador da Olhar Nativo Produções. Ao longo da última década, ele tem transformado sua paixão pela natureza em filmes, séries, documentários e fotos que são verdadeiros convites para a gente refletir e agir em defesa do planeta. Gabriel, bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, João, bom dia, obrigado aí e bom dia para todos os ouvintes também. Vamos lá, por que nessa importância de mobilizar, sensibilizar e transformar realidades a partir desse registro tão importante? Eu acho que hoje muito da natureza, inclusive a natureza paranaense, ela, por mais que a gente viva ali, a gente vá pra praia, vá pra serra, quem não conhece a Estrada da Graciosa, quem não conhece Ilha do Mel, mas eu acho que a história natural, que é o que faz parte dos documentários de natureza, ela ainda é muito desconhecida. A parte da natureza que nós temos aqui no nosso litoral do Paraná e no Paraná como um todo, ainda não se conhece muito sobre isso, não se conhece muito sobre que espécies nós temos, que nós temos várias espécies que só ocorrem aqui, que só existem, são paranaenses como nós. Então temos diversas espécies como essa, temos histórias de pessoas que salvam animais aqui da região, pessoas que inclusive sacrificam tudo para isso, né? Então temos muitas histórias que estão lá no meio da natureza que a gente precisa descobrir ainda e trazer elas à tona, né? Essa é a missão do comunicador, né? De trazer histórias que estão lá para o público. E já falando dessas histórias ou de algumas imagens, você que está nos acompanhando no carro, né, quero te convidar a parar, um convite rapidamente para que você de repente consiga encostar o carro, abrir o aplicativo do YouTube, procurar por Jovem Pan News Paraná, porque essa entrevista ela acontece com imagens e as imagens que foram feitas pelo Gabriel Marque. Gabriel, a gente até acompanhando, né, essas imagens, tem alguma situação mais curiosa, alguma imagem que enche o coração e que justamente desse trabalho que você fez e faz tem um carinho especial, todos acreditam, né? Eu acho que eu tenho um carinho especial por várias das imagens, porque é uma conexão muito forte com a natureza. Então você fica lá horas, dias, no meio de um manguezal, no meio de um brejo, no meio da floresta. Por vezes você acampa lá no meio, então você acaba vivendo a história natural com os animais junto com eles. Então eu acabo tendo um carinho muito grande por cada uma, mas eu tenho um carinho muito especial, por exemplo, pelo Bicudinho do Brejo, que foi um filme que a gente fez, um documentário que a gente fez sobre eles, e o Bicudinho, ele é muito paranaense. Ele só tem em Guaratuba e um pouquinho ali em Morretes, Antonina, e ele tem uma história muito bonita de pessoas que se envolvem, pessoas da comunidade que se envolvem com ele, né? Então ele é um passarinho só nosso e ele tem uma história maravilhosa por trás, né? Mas temos diversos outros animais ali também, por exemplo, que nem o guará, que retornou para nossa região recentemente. Fazia mais de 70 anos que não se via o guará, que muita gente confunde com o lobo-guará, né? Mas é por conta que guará é um termo indígena para vermelho, né? Então, lobo-guará, lobo vermelho, mas o guará, ele é a ave, né? Essa ave vermelha, assim, que enche aqui os manguezais aqui da nossa região, e só voltou porque os nossos manguezais são muito saudáveis. Tem o alimento suficiente para eles, são manguezais saudáveis, fortes e que protegem toda uma região, toda a nossa baía, esse nosso estuário aqui, o Lagamar, né? Esse complexo estuarino de Paranaguá ali, temos os manguezais de Guaratuba, e isso faz a nossa região ser um berçário dessa vida selvagem.
E a gente, inclusive, acompanhando essas imagens. Cara, que bonito, hein? Ele é muito bonito. Aí, inclusive, ele tá pegando um caranguejo. Eu acho engraçado essa cena, porque dá pra ver que o caranguejo tá em desespero ali, tadinho. Mas é a comida dele, é o que faz ele ficar vermelho desse jeito. Então, se ele não come esse caranguejo, ele não fica vermelho. Ele vai perdendo o tom, ele vai ficando laranja. E o filhotão dele, ele é cinza. Então, às vezes, você vê uma ave muito parecida, mas é um filhote. E ele é cinza, assim, ele é até... Para alguns vão olhar e falar, nossa, ele é meio feinho. Mas quando ele come o caranguejo, começa a comer bastante, ele fica vermelho, assim, é pra, óbvio, atrair a atenção das fêmeas, colocar o período reprodutivo e... iniciar o período reprodutivo e fazer essa revoada que a gente tá vendo aí, que é a coisa mais linda do mundo. Isso aí é um espetáculo que você só consegue ver em Guaratuba. Bom, e aí vai tudo pra dentro do mangue, né? Perna, tênis, pé, até a cintura ali atolado no manguezal. Essa é a parte que ninguém vê. Essa é a parte que a gente... pra essa cena, por exemplo, tava a gente realmente atolado no mangue, com o tripé até quase o topo do tripé todo atolado. Eu com lama até o peito aqui assim, e tentando fazer a cena sem me mover muito para não espantar eles, sendo devorado por mosquito, por butuca. Aqui a gente tem muita butuca, né? Então faz parte do documentarista de natureza viver um pouco a natureza até desse jeito mesmo, assim, da gente ir lá, ir para lugares que as pessoas geralmente não vão. E do que a gente está observando, inclusive nas imagens, eu queria perguntar um pouquinho desse teu trabalho, muito focado no Paraná, Mata Atlântica, e algumas iniciativas e projetos, tanto o Rebimar, a questão da Petrobras, que são fundamentais para que esses projetos saiam do papel e efetivamente aconteçam, né? Isso. Aqui é uma região que faz parte de um grande contínuo de Mata Atlântica chamado Grande Reserva Mata Atlântica. E a Grande Reserva Mata Atlântica é esse grande remanescente desse bioma que pega o Paraná inteiro, a gente pega o sul de São Paulo e o norte ali do litoral de Santa Catarina. Então ele é enorme, mas ele é o último contínuo onde diversos projetos estão atuando para proteger essa grande reserva. Então tem desde o Rebimar, que nem você mesmo mencionou ali, os projetos do Petrobras Socioambiental, a gente tem vários. E são... vários desses projetos que atuam com pequenas espécies, e eles se unindo, eles fazem parte desse grande mosaico de projetos para proteger a região. O Rebimar, por exemplo, ele estuda a saúde do oceano e a saúde dos manguezais. Então ele, com os pesquisadores, vão lá, e assim como a gente que vai fotografar, eles também se embrenham no meio do manguezal para estudar carbono, estudar sobre um caranguejo, se o caranguejo está saudável, se temos peixe suficiente entrando na baía para que consiga continuar uma pesca artesanal sustentável. E assim, todo um trabalho em conjunto para fortalecer comunidades, fortalecer o território e, com isso, né, através da Grande Reserva, você desenvolver esse território para natureza, para observação de aves, que aqui é um dos maiores hotspots de aves do Brasil. A gente tem aqui Antonina, por exemplo, você consegue ver praticamente 500 espécies de aves, 490 e poucas espécies no último censo que foi feito, mas você consegue, numa manhã, ver mais de 120 espécies só ali em Antonina. Então a Antonina tem um potencial gigantesco, só que isso só tem esse potencial porque é protegido, porque tem unidades de conservação, tem apoio da comunidade, a comunidade protege aquela região, pesquisa sendo feita. E essa interação, né, importante, isso que você comentou, observando essa relação entre o oceano e a nossa interação humana, né? Porque, infelizmente, o que a gente tem observado é ou a falta de cuidado, né? A questão de jogar muito lixo, a preocupação com microplástico, etc. A gente tem observado esse aumento na preocupação, essa escalada na questão dos cuidados, e apesar de que algumas iniciativas ou um desleixo de muitos, né, não pode colocar em xeque um trabalho fundamental que inúmeras associações fazem e lutam, né, justamente para que haja preservação dessa saúde oceânica. Você tem percebido que tem melhorado? Essa conscientização está cada vez maior? Eu acho que tem se falado mais. Isso
visível o quanto que se fala sobre saúde oceânica. Isso se dá por diversas instituições do litoral do Paraná que incentivam essa comunicação e falam muito fazem ações de limpeza de praias, falam muito sobre a saúde do oceano, sobre a importância de preservar, de cuidar. O nosso lixo ele não vai embora, né? A gente coloca o lixo no oceano, ele não vai embora, ele vai parar em algum lugar. Ele pode parar lá no arquipélago de Currais, que fica aqui no nosso litoral, uns 11 quilômetros da costa, que é um local importante de berçário para aves marinhas. Ele vai parar no meio dos manguezais, e depois disso o peixe vai lá, consome, o caranguejo consome esse plástico, acaba entrando no organismo, assimilando, e isso volta pra gente. Então tudo que vai volta, porque no final das contas você vai lá pra praia, ou mesmo aqui em Curitiba, você vai comer um peixe, você vai querer comer um peixe, vai querer comer um caranguejo, e esse caranguejo tá com esse plástico que a gente jogou. Então a gente tem que conscientizar dessa forma de que nada some na natureza, ela volta de alguma maneira pra nós. Cara, me falaram que você é daltônico. Como conseguir registrar tudo isso e principalmente conseguir deixar a imagem, ajustar e até perceber, né? A partir dessa dificuldade ou desse grau aí a mais que você tem que exigir. Eu tenho um grau levinho assim, mas principalmente quando vermelho e verde se misturam assim, até pro Guará é um desafio. Mas por sorte eu tenho a ajuda de muitos comunitários da região, pessoas que vão junto comigo, e que sem eles eu não conseguiria achar nenhum dos animais que eu filmei. Então o apoio das comunidades que vivem lá, moram naquele ambiente dia após dia, sem eles eu não conseguiria visualizar, filmar os animais, conseguir os registros importantes de comportamento que eu acabo conseguindo sem a ajuda deles. É um grau levinho, mas hoje eu já consigo diferenciar o que se move como folha e o que se move como ave. Então a gente vai pegando a experiência e vai se adaptando com ela. Muito legal. Gabriel, uma outra coisa que é bem bacana, acompanhando as tuas redes sociais, tem algumas imagens e fotos que você fez que estão expostas ali no Jardim Botânico, e faz parte, não são só as tuas, outras também dentro dessa galeria no Jardim das Estações, as 4 estações. Queria que você falasse um pouquinho e convidasse as pessoas também a visitar o Jardim Botânico, que é um dos principais pontos turísticos. Afinal, temos aí um feriadão batendo na porta, né? Isso, nossa, quem estiver nesse feriado que vá lá dar um passeio no Jardim Botânico, tomar um café por ali e visitar o corredor das 4 estações, que está rolando uma exposição fotográfica em comemoração ao lançamento da lista de espécies ameaçadas do IAT, é uma lista atualizada das espécies ameaçadas. Então saiu esse livro, que foi feito por vários pesquisadores, e lá tem uma exposição com as espécies que fazem parte do Paraná e que estão ameaçadas, estão nessa lista e que estão compondo essa exposição. Eu estou expondo 4 fotografias e tem vários outros fotógrafos também daqui de Curitiba, pesquisadores, biólogos, que também estão expondo essas fotografias lá. Muito legal. E olha, eu convido realmente você que está nos ouvindo apenas, para que possa entrar no YouTube, acompanhar não só a entrevista, mas o trabalho do Gabriel. Gabriel, quem ficou interessado, curioso por essas peculiaridades aí, essas histórias que você contou, quer acompanhar as imagens, redes sociais, fica à vontade aí para vender teu peixe, porque as imagens, sem dúvida, vale a pena. E hoje esse artifício da tecnologia, um drone, né, consegue nos mostrar uma imagem que muitas vezes a perspectiva, o ângulo, né, a fotografia, seria difícil da gente imaginar ou ver aquilo com uma facilidade, isso tão antigamente. Agora não, tudo mudou, né? Não, e a gente consegue mostrar comportamentos de espécies que se você olhando do barco, por exemplo, um boto, um golfinho, você não sabe o que exatamente ele está fazendo. E às vezes ele está fazendo um balé ali, fazendo para a pesca dele. Isso eu mostro lá no meu perfil. Lá no Instagram, o meu Instagram é @ogabrielmarchi, né? Se escreve com CHI, mas se fala Mark. Né? E lá você encontra várias informações dos projetos com qual eu trabalho, tanto da minha produtora, que trabalha hoje especificamente com produção de natureza e socioambiental. Então lá tem esses registros, as histórias por trás desses registros, os perrengues que eu passo, tá tudo lá, tá tudo acumulado lá.
Tá aí, o Gabriel Marchi nas redes sociais. Quero aqui agradecer ao documentarista, colega, inclusive jornalista, e que tem fotografias expostas ali no Jardim Botânico, como ele mesmo comentou, o convite para que você, de repente amanhã, saia fazer um passeio com a família, né? E vá até o Jardim Botânico, lá na parte de trás, várias fotografias e um trabalho realmente muito bacana. Gabriel, quero agradecer pela participação, pela entrevista e sucesso aí na tua caminhada. Muito obrigado e obrigado a todos os ouvintes. É isso, a gente que agradece. Vamos lá, seguindo, 10h34.